Estou empolgado para pregar uma mensagem hoje muito forte. O nome dessa mensagem é A Arte de Viver da Fé, só não sabe fé em quê. Essa é um trecho de uma música do Paralamas do Sucesso, que ele fala isso, a arte de viver da fé, só não sabe fé em quê. Eu estava escutando essa música esses dias e falei, meu Deus, cara, isso dá um título, uma mensagem, dá uma pregação. Né? Nós estamos nesse momento de não abrir concessão, sem concessões, não abrir brechas. E eu tenho entendido, nós da Poema temos entendido que culto bom, irmão, é o culto que você sai depressivo da igreja. Culto bom é quando você perde até a fome, quando você sai do culto, você fala, cara, eu estou nem com vontade de comer, eu estou indigesto com a palavra. E a Poema, irmão, ela é especialista nesse tipo de coisa. Tem uma amiga nossa que estava de manhã, que é a Michelle, ela falou no GC essa semana, cara, semana passada a palavra foi tão forte para mim, que eu não quis nem almoçar, segunda-feira eu estava pior, terça eu estava pior ainda, digerindo a palavra, quarta que eu fui respirar por aparelho, de tão forte que foi a palavra. Então a Poema, cara, às vezes ela é diferente, porque a gente chega a falar às vezes, será que o Deus que a gente está servindo é o mesmo Deus das outras igrejas? Cara, é muito fácil a gente encher uma igreja, é muito fácil a gente encher as cadeiras desse lugar, se a gente começar a pregar uma mensagem que não é o evangelho que transforma, e nem o evangelho do arrependimento, mas é o evangelho da necessidade. Então é muito fácil a gente começar a pregar o evangelho da necessidade, começar a fazer campanha de cura, campanha de milagre, campanha de dinheiro, campanha não sei do que, campanha para arrebentar com o soco, a sogra, campanha para matar o ex-marido, campanha não sei... Você começa a fazer um monte de campanha, mexendo na necessidade das pessoas, mexendo no emocional das pessoas. Pastor Ribinho, um grande amigo nosso, ele diz que hoje as mensagens são mensagens que mexem no pensamento das pessoas, mas não aquece mais o coração. Aleluia! Então uma mensagem, cara, ela precisa, a mensagem do evangelho, ela precisa causar algum tipo de efeito em nós. Ela precisa trazer algum tipo de mudança de mentalidade, algum tipo de mudança de conversão, algum tipo de mudança de atitudes. Essa é a palavra do evangelho. Então a palavra é dura. Por si só a mensagem de Cristo é um escândalo. Como assim Cristo que não fez nada, foi crucificado e depois ressuscitou? Então a mensagem do evangelho, ela é um escândalo. É se crucificar realmente com Cristo. Então Cristo disse, vocês querem me seguir? Quero, Jesus, estamos juntos, Jesus, até o fim. É nós, bro, come on, bro, estamos juntos, Jesus. Quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. E só tem um motivo para a gente seguir, colocar a nossa cruz nas costas e seguir a Jesus, irmão. Para ser crucificado com Ele, mas para também ressurgir como Ele, num corpo de glória. Aleluia, aleluia. Olha só, Judas, capítulo 1, verso 4. Quero falar muito sobre sensibilidade. De manhã foi muito poderoso, foi muito legal o que Jesus fez. Judas capítulo 1, verso 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Olha só, que é isso, irmão? Hiper Plus 15 iPhone Blaster, hiper graça, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Irmão, só esse versículo respalda a hipergraça. Homens que se infiltraram, homens gananciosos que deturparam a palavra para usar da graça para viver o estilo de vida que você quer. Já dizia o profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem pastor aqui, líder, irmão, na cidade de Curitiba, não sei se você sabe, que está abençoando os caras que usam crack. Você sabia disso? O cara pega uma pedra de crack e os líderes e os pastores falam para ele, quando você for usar o crack, você que é viciado em crack, abençoa a pedrinha. Pede para Jesus abençoar a pedrinha e usa. Fuma e dá nada, e Jesus perdoa. Então a verdade é que essa graça, ao invés de restaurar, ela está levando muito para o inferno. Fujam também desses homens. Se tiver homens no nosso meio, querido, que lideram a sua vida, e eles estão deturpando a palavra, para que você viva uma vida imoral e caída, pode sair de baixo, pode dar o nome, que nós vamos colocar o nome dele na boca do sapo. É brincadeira. Então a religião, ela é boa para fazer isso. A hipergraça é boa para fazer isso, essa manobra. Em Apocalipse capítulo 22, verso 15, fala disso. Olha, do lado de fora da cidade ficam os cães. Quem são os cães na Bíblia? Os cães aqui são homens que ficam lambendo a ferida do povo ao invés de trazer restauração. São homens que aprisionam o povo ao invés de trazer
libertação para o povo. São homens que pregam um tipo de mensagem que se torna doutrina de demônios. E o que é doutrina de demônios, irmão? É você pegar uma parte da mensagem, não ela toda, mas pegar uma parte da mensagem, tratar como verdade absoluta, descartando todo o resto. Então você começa a pregar sobre a graça, 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 e não fala mais de reino, não fala mais de perdão, não fala mais de governo, restauração. Então você super enfatiza esse tema, e você começa, ao invés de ter revelação de Deus, agora você começa a inventar, porque você acha que aquela verdade é absoluta da Bíblia. Então você começa a dar uma aspira, ao invés de ter revelação, você começa agora a ter revelamento. E aí você começa a ensinar coisas que não existem, você começa a falar coisas que não estão na Bíblia, você começa a fazer coisas que não é verdade. Isso se chama doutrinas de demônios. Então olha só, do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, sexualmente impuros, os assassinos, adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar mentira. Verso 16, eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro do seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, que todo aquele que ouve diga vem. Todo mundo nessa noite diga vem, Jesus. Não, irmão, está escrito diga vem, não é para você falar, mas vocês estão foguinho hoje. Que todo aquele que ouve diga vem. Quem tiver sede venha, quem quiser beba de graça da água da vida. Está de graça, querido, que Jesus está dando para nós. Ninguém precisa pagar para entrar nessa graça e nesse amor, já foi pago. Só que para entrar no reino vai custar tudo. Quer mudança? Venha. Quer transformação? Venha. Quer cuidado? Venha. Quer cura? Venha. Quer ser transformado por completo? Venha. Beba dessa água e jamais terá sede. Ou seja, sai dessa baboseira que estão falando por aí, um monte de informação que não leva a lugar nenhum. Pois eu sou a brilhante estrela da manhã, que vou apontar o caminho correto de seguir, que vou apontar o caminho correto de andar, para que se não desviem nem para a esquerda, para a direita. Eu sou a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem vem. Efésios capítulo 4 verso 17. E é isso que eu quero entrar, a insensibilidade. Esse é um tema, cara, que é o que mais tem aberto concessões na nossa vida. A falta de sensibilidade. Fica em Efésios, nós vamos mergulhar um pouco nele. Efésios capítulo 4 verso 17 e 18. 17, desculpa. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Não vivam mais, quem que é o gentio, gente? É a gente. Não vivam, éramos, né? Não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Gente, todo mundo aqui nessa sala, todo mundo tem pensamentos vazios e inúteis muitas vezes. Pensamentos que não levam a nada, pensamentos que não resolvem nada, que não destrava nada. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui na igreja, eu falei de manhã, nós temos uma equipe de boleiros aqui, profissionais do futebol. E em Taubaté tem um campeonato todo ano chamado Copa Gás. Gás significa Game Action Sport. Vai pegando, hein? Game Action Sports. E por que tem um ministério por que esse nome? Porque tem um ministério só de esporte lá, de corrida, de bike, de um monte de coisa e de futebol. E todo ano tem a Copa Gás, que é uma disputa entre GCs no futebolzinho lá, nas canchas, lá no society, lá no sintético, né? E aí fomos convidados, o Poema Curitiba, vocês vão vir, todo mundo, ahú! Vocês vão jogar? Ahú! Vão mandar fazer a camisa? Ahú! Vamos fazer a camisa. Eu falei, por favor, Xandão é a 9, tá? Desculpa. Aí os caras falaram assim, vamos marcar treino. Eu falei, eu sou Romário, irmão, só chego no dia do jogo. Chego para resolver. Porque se eu for treinar, eu não aguento correr depois, irmão. Tem que ser um ou outro, entendeu? Gordinho que não aguenta, não. E aí, cara, a gente foi falar com os caras. De repente, tem um cara, eu falei de manhã dele, mas tinha um outro comparsa dele, que eu não posso falar quem é, preservar a integridade dele, o Bruno Doar. Ele mandou assim lá, gente, mas se a gente for, vamos andar daqui a Taubaté para jogar 10 minutos de cada lado. São só 3 jogos. E a gente vai andar daqui lá, e se a gente perder? Sabe o que é isso, irmão? Pensamento inútil.
Mente vazia. Aí os caras montaram um grupo. Eu falei, mano, mas os caras já estão entrando sem fé. Eu falei, mano, a gente tem jogadores profissionais aqui, gente. Cara, quem falou que a gente vai perder? Vamos pra cima, pode perder, mas vamos morrer atirando, irmão. Vamos dar trabalho pros caras. Vamos pra cima, vamos fazer camisa. E os caras, pensando bem. Daí um outro com pensamento inútil já mandou, pensando bem. A outro pensamento inútil já, cara. É verdade o que o cara está falando. Enfim, o campeonato nem aconteceu, mas nós já fomos rebaixados antes da hora. Esses meus amigos são terríveis, cara. Falei, cara, a gente tem que ganhar. Isso é pensamento inútil. Então a inutilidade dos nossos pensamentos já nos levou para o fracasso. Se a gente tem pensamento inútil de achar que ninguém gosta da gente, que não me chamaram para o churrasco, esqueceram de mim, fizeram uma festa, não me chamaram, não me convidaram. Pô, estão olhando torto para mim. Cara, tem uns irmãos que chegam. Cara, eu fui numa festa, tal irmão ficou olhando para mim. Estranho, né? Eu falei, não sei, cara, às vezes seu cabelo pode estar despenteado, o cara achou esquisito. Você pode estar com uma carne no vão do dente, você não sabe. Aí tem uns irmãos que ficam inventando moda. Ai, cara, porque é isso, porque não sei o quê, porque... E aí começa uma coisa, um monte de pensamentos esquisitos. Porque Deus não me ama, porque Deus não tem um chamado, porque será que Deus pode me usar ainda? Será eu pequei? Será que Deus tem isso comigo? Querido, se a graça de Deus não é poderosa para colocar um homem de pé, o que é na terra mais poderoso do que isso? O que é na terra mais poderoso do que a graça de Deus que coloca um homem de pé e reconecta a rota dele de novo? Ele na rota de novo. Não tem coisa mais poderosa que isso. Olha agora um jovem na Bíblia chamado Estevão. A Bíblia diz que a mensagem daquele cara era tão poderosa. O Espírito de Deus era tão forte sobre a vida dele. O poder de Deus estava tão forte sobre ele, que quando ele começou a pregar e denunciar os religiosos, começou a falar de salvação, falando do Deus que ele servia. Os homens que estavam escutando ele ali, colocaram as mãos sobre a orelha assim, começaram a gritar, para, blasfêmia. Tamanho foi o incômodo daquele homem pregando o evangelho da verdade. De repente ele começa a ser apedrejado, começa a cair no chão, tomar pedrada para todo lado, e a Bíblia diz que o quê? Ele olhou para as pedras? Não. Olhou para a crise momentânea? Não. Olhou para o Instagram para ver quem foi falar mal dele? Não. Olhou para o Facebook para ver quem foi falar dele? Não. Olhou para as crises, olhou para os medos, para os traumas que ele carregava? De jeito nenhum. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu os céus abertos, e à direita do Pai um homem estava de pé. Querido, para de olhar para a sua própria vidinha medíocre, começa a olhar para o céu que está se abrindo sobre você, começa a olhar para o céu que está abrindo sobre a sua família, sobre a sua casa, seus filhos, querido. Xandão, eu estou com crise, olha para o céu. Xandão, eu estou passando tal coisa, olha para o céu. Querido, você sabia que esse pensamento inútil que você e eu temos muitas vezes está atrasando o nosso lado, está atrasando o lado de alguém? Por que Deus quer me usar? Por que Deus quer fazer isso? Cara, eu estava em Taubaté um dia, 4 anos atrás, e estava saindo de uma padaria, de repente uma mulher desmaiou na porta da padaria. Aí todo mundo, minha Nossa Senhora, misericórdia, o outro, Senhor Jesus, perdoa. O outro falou, meu Deus, Nossa Senhora, Ave Maria, pelo amor de Deus. E ficou todo mundo, a outra começou a gritar, chama o SAMU. E eu saindo ali na porta ali, falei, meu Deus, será que a mulher desmaiou? Teve um mal súbito, morreu, o que está acontecendo? Cara, um sol das 2 da tarde, aquela mulher jogada na calçada, todo mundo olhando. Eu fui, ajoelhei no chão, coloquei a mão na cabeça dela, comecei a declarar a vida. Deus, em nome de Jesus, não deixa a mulher morrer. Eu não sei o que está acontecendo, se ela está desmaiada, não sei o que está acontecendo aqui. Jesus, cuida dessa mulher, pelo amor de Deus. Eu comecei a orar por ela, até a hora que o SAMU chegou, eu permaneci orando por ela no chão. De repente uma menininha ali, cara, bem magrinha, loirinha assim, ela era tipo um Paulo, sabe? E eu era o Estevão, e ela era tipo Paulo, olhando ali assim, o que está acontecendo? Semana retrasada eu estava em Taubaté pregando. De repente essa menina, eu estou pregando no meio da mensagem, ela grita assim, prega, Xandão! Eu olhei no meio da poema, da igreja quieta assim, cara. Falei, meu Deus, quem fez isso? Ela, prega, Xandão, prega! A igreja começou a dar risada, eu falei, meu Deus, você é pentecostal? Ela, prega, Xandão!
Falei, mano, mina louca, cara. Quando acabou o culto, cara, ela veio me abraçar e falou, Xandão, que alegria, cara, te conhecer. Falei, por quê? Ela falou, há 4 anos atrás, mais ou menos, você estava na frente de uma padaria, uma mulher caiu desmaiada. E eu estava saindo da padaria, quando eu vi você ajoelhado orando por aquela mulher, eu olhei e eu disse, Deus, eu quero que esse cara tenha. Deus, eu quero isso que ele está fazendo, por que eu sou assim? Por que eu não fiz nada? Será que eu poderia fazer isso? Pensamento inútil começou a brotar sobre ela. Ela começou a falar, Deus, eu quero isso, eu quero isso. 4 anos atrás eu encontro com ela na Poema, ela veio falar que ela estava lá. E ela disse, cara, aquele dia eu procurei uma igreja, achei a Poema. E quando eu vi que você fazia parte dessa igreja, eu falei, cara, Xandão tem que pregar. Querido, a falta de posicionamento, a falta da incredulidade no nosso meio, tem feito com que Deus, cara, tem calado alguma das vozes no nosso meio. A Bíblia diz que Zacarias era um homem, o pai de João Batista, ele era um homem, depois vocês abrem aí. Lucas capítulo 1, versos 6 até o 20. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote que ficava diante do altar de Deus, acendendo incenso. Até aquele momento Cristo não tinha vindo ainda, então aqueles homens cumpriam essas regras, cumpriam esses ofícios sacerdotais. Então Zacarias ficava diante do altar, e aí um dia aparece um anjo para ele e diz, Zacarias, a sua oração subiu até os céus. A Bíblia diz que ele era estéril, que ele era de idade avançada, e que a sua esposa era de idade avançada, ou seja, não tinha comemoração de casamento, irmão. Era só um bolinho e uma velhinha, o resto não podia fazer mais nada. Só que a Bíblia diz que o anjo aparece, e o anjo diz, a sua oração subiu até nós, e eu estava na presença de Deus, vim trazer uma palavra para você. Vocês terão um menino, vai ser um homem forte, um libertador, vai fazer o coração dos pais se voltar ao coração dos filhos. Muitos judeus, muitos homens desviados vão voltar para a presença do Senhor por causa desse homem. Então o anjo disse para ele, então Zacarias respondeu, mas como assim? Eu já sou de idade avançada, como que eu vou conseguir isso? O anjo falou, só por causa da sua incredulidade você vai ficar mudo agora. É tipo assim, você não pediu para ter filho, agora você quer, e eu estou dando para o seu filho, e você vai falar que você não quer? Mas pastor, eu estou orando para Deus me dar um carro, Deus dá o carro para você, e você fala, será que é de Deus esse carro? Mas não orou? Pastor, quero ter filho, e tem um casal na nossa igreja aqui, que faz 10 anos que eles tentam engravidar, irmão, e agora conseguiram, pela graça de Deus, a esposa está grávida. É a mesma coisa você receber um presente desse, e você falar, não, mas eu não queria ficar grávida, mas eu orei há anos atrás, e agora Deus deu, agora você não quer, porque Deus... Você orou, irmão. Pastor, eu quero casar, agora Deus está dando um varão valoroso para você falar, e será que é de Deus eu casar? Mas você não orou? Então é verdade que a insensibilidade, a incredulidade, cara, tem feito com que muitos homens de Deus, pastores de Deus, líderes de Deus, tem perdido a sua voz no meio do povo, simplesmente pelo fato de estar perdendo a sua sensibilidade. Zacarias era um homem que mantinha o seu ofício sacerdotal, ainda continuava acendendo incenso na presença de Deus, mas perdeu a voz. Homens que têm carregado o poder de Deus, mas pela incredulidade não estão fazendo mais nada, não conseguem ouvir a Deus, não conseguem ter fé em Deus, então não tem mais nada para falar, fica quieto. É o que o anjo disse para Zacarias. Zacarias, se você não está ouvindo o que Deus está falando para você, então fica quieto que eu não quero seu palpite. Irmão, sabe por que Deus não está falando com alguns de nós aqui? Porque Ele não quer nosso palpite. E você sabe por que Deus deu um sono para Adão? Quando fez a mulher? Você sabia dessa? Porque Ele não queria a opinião do homem naquilo que ele ia fazer. E se pedisse a opinião, não ia falar, Deus, mas muda as coisinhas aqui. Ai, ai, ai. Cara, a desculpa de toda pessoa que Deus está abençoando, a desculpa de todo homem de Deus que Deus está levantando é, não estou pronto. Ah, miserável, acertou. Porque Deus não chamou você para confiar em si mesmo. Deus não chamou você para confiar na força do seu braço, é no poder que vem do alto. Não poderíamos jamais fazer o tipo de obra de Deus que nós estamos fazendo nesses dias, mas pela sua graça e pelo poder do seu Espírito, nós estamos sendo capacitados por Ele para fazer coisas que jamais faríamos. Querido, Deus não chamou você para confiar na sua força do seu braço, mas na força dEle, amém?
Aleluia. Então a desculpa de toda pessoa é: cara, mas eu estou sentado, estou aprendendo, quero ficar sentado, estou esperando mais um tempo para fazer algo. Estou esperando mais um tempo, pastor, sabe? Eu tive um chamado muito grande, irmão, e de verdade não estou convidando ninguém para fazer parte do ministério da igreja. Mas eu estou falando para você como um poema às nações, manifestar a Cristo no lugar que você está inserido, manifestar a Cristo, seja o lugar que você está, ou seja, manifestar o reino de Deus, seja no lugar que você está. Não estou falando aqui nesse caso, não é vem servir na igreja. Servir na igreja, querido, é o resultado do seu relacionamento com Deus. Então, à medida que você foi amado primeiro por Deus, agora você ama. À medida que Deus te ensinou a servir, agora você serve. Mas o que eu estou dizendo aqui é: ide à nação e pregar o Evangelho. A pregar, a anunciar o Evangelho a toda criatura. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, por favor, em nome de Jesus, cara, não perca a voz que Jesus está te dando nesses dias. Não perca a autoridade que Jesus está gerando em você nesses dias. Não espere uma posição de Deus sem antes ter autoridade. Deus nunca vai colocar a gente numa posição para depois dar autoridade, irmão. Primeiro Deus nos dá autoridade para depois colocar numa posição, porque posição sem autoridade não serve para nada. Hoje tem um monte de líder erguido de qualquer jeito, sendo erguido de qualquer forma, sendo parido ao invés de ser gerado. Sem autoridade, sem discipulado, sem Bíblia nenhuma, sem nada. Mas eles estão em posição. Esses homens estão caindo nesses dias. Não tem base, não tem lágrima, não tem choro, não tem voz, não tem clamor, não tem um coração sadio. Então Deus está abatendo nesses dias, irmãos. Deus está abatendo aqueles que se acham muita coisa nesses dias e elevando os vales. Deus está abatendo as montanhas, aqueles que estão no alto, achando que são algo, e Deus está levantando os pequeninos. É o papel que Jesus está fazendo nesses dias. Então, em nome de Jesus, cara, Xandão, como que eu ganho autoridade? Deixa Jesus terminar você. A autoridade é no secreto, irmão. A autoridade para você se tornar uma voz hoje é quando você perde tudo, só fica Jesus. Eu já disse isso aqui uma vez. Muitas vezes eu chegava no meu GC, não tinha ninguém no GC. Eu ficava orando nas cadeiras, eu ficava: um dia vai ter. Um dia vai ter gente aqui. Um dia vai ter gente aqui. Um dia vai sentar aqui. Um dia vai acontecer isso. É quando você começa a declarar coisas pela fé e não mais daquilo que você acha que é. Você não começa mais agora a declarar coisas daquilo que você vê, mas aquilo que você ainda vai chegar no futuro. Então você começa pela fé, abrir sua boca e declarar: vai haver cura, vai haver milagre, vai haver restauração, vai haver libertação. Então, em nome de Jesus, irmão, usa a sua boca para glorificar a Deus, para profetizar e não amaldiçoar ninguém, no nome de Jesus, cara. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 18. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para Ele. Olha só, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurece o coração para Ele. Gente, se estão, essa palavra obscuro ou escuridão, isso fala de não ter visão, não ter clareza, não ter entendimento. Então o contrário disso, o contrário da escuridão é trazer a luz. Então, se a nossa mente caída, o nosso coração, a nossa alma não está bem por alguma situação, a gente precisa levar isso à luz. Pô, hoje eu não estou bem, Xandão. Leve a luz. Xandão, eu estou com uma crise interna. Apresente a luz. Saia dessa escuridão. Saia de dentro do seu quarto, ficar trancado, depressivo, chorando. Saia de lá e fala: Deus, está aqui o meu problema hoje. Então é trazer entendimento e clareza. E isso fala de trazer a luz. Agora olha só, endurece o coração. Gente, o que impede a gente de receber o vinho novo de Deus? Um coração endurecido. Por que não tem restauração? Por que não recebe uma nova atualização, um novo código, uma nova atualização do céu? Por causa do coração. Então o coração do homem, ele é tão endurecido que ele não consegue receber um confronto. Então o que impede a gente de receber o novo de Deus, o vinho novo de Deus, é o odre. Quem é o odre? Somos nós. E a inflexibilidade, a rigidez, a falta de entendimento, a ferida na alma, é o que impede Deus de fazer grandes coisas na nossa vida.
Então tem gente que a gente vai falar com os caras é coração tão duro que o cara já dá uma patada logo de cara. E a Poema, ela é tão louca, irmão, e aí que está o BO, que a gente fala na face o que está escrito na palavra, porque a gente ama todo mundo, a gente quer a restauração de todo mundo. Então o que impede de receber a atualização é o odre. Quem é o odre? Eu e você. Então o desejo ardente de Deus é derramar do seu vinho novo. Só que se o odre não estiver preparado, sarado e curado, é desperdício de vinho. Você entendeu? É jogar o vinho bom fora. É jogar o vinho que traz restauração e não contenda fora. É lançar fora o entendimento do renovo que Deus quer vir sobre nós. Então, em nome de Jesus, cara, que você tenha sobre a sua vida homens de confronto, que vão te alinhar, vão te desafiar a viver mais, viver coisas incríveis no Senhor. Amém? Olha só agora, Jeremias 7, verso 16. Mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Olha, irmão, e a galera acha que Deus é bonzinho muitas vezes. É igual a Marcela hoje, brigou com a Malu para vir para cá. Daí a Malu falou assim: mãe, presta a maquiagem para mim. A Marcela falou: não. Mãe, por favor. Não vou emprestar, é minha, Maria Luísa. E você é muito folgado, você fica pedindo tudo na mão, por que você não pega? É mulher, né, mano? É muita treta. Aí eu tenho que apaziguar. Gente, em casa é a Marcela, a Malu e a minha cachorra é fêmea. Tudo mulher. Cara, e daí eu fiquei no carro dirigindo quieto. Eu falei: vamos ver até onde vai essa treta, que eu vou ter que interferir nessa briga de meninas, né? Falei: Marcela, por favor, pega a maquiagem para sua filha. Amor, mas ela é muito folgada. E eu não vou dar mais nada na minha maquiagem. Você trouxe para ela as maquiagens, ela não usa, ela fica usando a minha. Eu falei: amor, ela está ficando mocinha. Ela quer a maquiagem mais cara, quer a maquiagem da mãe. É a mesma coisa Deus aqui. É igualzinho. Jeremias, fala para o povo que eu não vou mais receber a oração, não vou receber o jejum dos caras, não vou receber o voto deles. E por favor, não ore mais, que eu não quero nem saber e nem ouvir. Mas Deus não é bom? É, mas aqui Deus falou: agora eu vou ficar surdo. Eu não aguento esse povo. Porque o que Jesus queria do povo não era oração, irmão, em jejum, irmão. Era posicionamento. Deus estava falando para o povo: vocês querem que eu abençoe o casamento, mas vocês ficam fazendo sacanagem um com o outro fora do casamento. Vocês querem que eu abençoe a prosperidade de vocês, mas vocês não pagam nem a conta de vocês, está tudo com o nome sujo. Vocês querem restauração na vida de vocês, mas não restaurou nem a amizade com o irmão que fez mal para você, não restaurou nem a amizade com a igreja que fez mal para você, nem com o pastor que tirou você um dia. Então vocês querem que eu abençoe algumas coisas, sendo que vocês não posicionaram em nada ainda? É tipo assim: pastor, eu vim no culto, pastor, domingo agora. Deus, me dá uma palavra nova, Deus, me dá uma palavra nova. Irmão, como que Deus vai dar uma palavra nova, se a gente não fez o que foi pedido lá domingo passado ainda? Como que a gente quer uma palavra nova, se a gente não colocou em prática o que foi falado domingo passado? Jesus não joga conversa fora, meu irmão. Jesus não joga conversa fora. Ele estava dizendo: eu quero posicionamento. A oração significa orar com ação. Deus, eu quero restauração, mas eu já vou me tornar a restauração. Querido, ou nos tornamos a mensagem, ou vamos ter que diminuir a pregação do evangelho, porque não adianta falar do evangelho que não muda a minha vida. Não adianta anunciar um Cristo que não mudou a minha ainda. Agora você quer que eu fale para você qual é o maior trabalho do Espírito Santo? Meu Deus, cara. Sabe qual é o maior trabalho do Espírito Santo? Não é dar uma bênção para você, querido, é fazer você se tornar a imagem e semelhança. Esse é o maior trabalho do Espírito Santo nesses dias. Não é dar uma bênção, prosperidade, não é dar casamento, não é isso. O maior trabalho do Espírito Santo em mim e em você é nos tornar imagem e semelhança do nosso Criador. Homens insensíveis, cara, nunca se posicionam. Sempre querem. Sempre: Deus, me dá, Danoninho, me dá. A Bíblia diz que tem duas sanguessugas na Bíblia. São irmãs. Só querem tirar o sangue. Só querem sugar,
mas não querem mudar em nada. O que Deus está dizendo para nós é: não orem se não estão dispostos a mudar. Não jejuem se não estão dispostos a romperem. Não peçam uma bênção para mim se não estão dispostos a se tornar uma bênção. Vamos lá, alguém, cara. Não peça, não diga para que vai me adorar se você ainda não se tornou sacrifício vivo. Querido, será que nós estamos perdendo a sensibilidade ou não? Nós estamos aplaudindo a separação do casamento da Sandy com o marido dela, e não estamos chorando por Israel. Que sensibilidade é essa? Crentes aplaudindo a separação de um casal que estão na televisão dizendo: eu amo ele, nós somos melhores amigos, temos respeito, carinho, somos apaixonados um pelo outro, mas não deu certo, então por que separou? Se é tão maravilhoso os dois um com o outro, por que separou? E sabe o que é o BO, irmão? Muitos de nós vai lá no Instagram e curte. Parabéns, Deus abençoe. Querido, não é o Evangelho. Como que nós cristãos estamos aplaudindo aquilo que Deus abomina e reprova? Deveríamos estar aplaudindo a restauração. Querido, a pregação, a maior pregação para mim não é quando você vê no final do culto e diz para mim: pastor, que palavra. O dia mais feliz da minha vida é quando você bate nas minhas costas e diz: pastor, por causa da palavra que foi pregada nesse lugar, a minha casa foi transformada. Pastor, por causa da mensagem que vocês estão liberando aqui, os meus filhos foram para Jesus. Pastor, por causa do zelo do GC, da liderança do GC que está fazendo um trabalho incrível, os meus filhos, alguns casais voltaram a romper, voltaram a se amar, voltaram a se relacionar. Querido, isso é o Evangelho. É onde tudo e todas as coisas convergem para o único lugar: Cristo Jesus. É onde tudo que nós estamos pregando, fazendo, vivendo, entendendo, converte para o único lugar, querido: Cristo Jesus. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém. Falamos contra políticos ladrões, mas será que não estamos roubando a Deus? Não estou pesando em ninguém, querido, eu me coloco nesse lugar. Falamos contra homens que sabotam e roubam. Será que a gente não passa os irmãos da igreja para trás? E a igreja, cara, a Bíblia diz que a igreja não é lugar de picaretagem, é a coluna do Deus vivo. É do jeito de Deus, da maneira de Deus, como Ele entende que é a igreja, como Ele faz. A gente precisa pegar esse modelo e aplicar e colocar e fazer funcionar. É só isso. Efésios capítulo 4, verso 19. Xandão, por que acontece tudo isso? Efésios 4, 19. Tornaram-se insensíveis. Querido, enquanto houver homens no controle, existirão guerras. Enquanto tiver homens no controle, a África estará passando fome pro resto da vida. Nós estamos no cenário perfeito e ideal para a volta de Cristo, que possamos ser achados nele. A Marcela falou: amor, a Malu está chorando aqui. Eu estava lá embaixo estudando. A Malu está chorando porque ela falou que não vai para o céu. Eu falei: ela está em pecado? Ai, amor. Falei: manda ela aqui falar com ela. Ela veio: pai, eu não vou para o céu. Eu falei: então, se não tirar 10 de matemática, fica. Ai, pai. Então olha só, tornaram-se insensíveis. Cara, nós estamos num cenário propício para a volta de Cristo. Cara, olha o que está rolando no mundo. Existe uma grande probabilidade da terceira guerra mundial existir. Eu acabei de ver uma notícia que a galera está no centro agora de Nova York, metade palestino e metade da galera lá do Hamas, um povo tipo baile funk, um de frente com o outro, pronto para sair no soco, um xingando o outro, cantando mais alto que o outro, dentro de Nova York. E eu não sei se é agora, irmão, não estou falando, estou querendo provar nada, mas o cenário está encaminhando certinho para a volta de Cristo. Haverá guerras, e após tudo isso que nós estamos vendo, leiam Lucas 17, 18, 19, Mateus 24, leiam. Depois que tudo isso passar, virá um homem, um anticristo, que governará a terra enganando todo mundo, vai sentar no trono e todo mundo vai achar que é Deus.
E após isso, o Senhor voltará. Que a nossa sensibilidade esteja em dia, irmão, para a gente discernir que se está vindo é do diabo ou se o que está vindo é o Senhor fazendo. Estamos no cenário, cara. Aleluia. A igreja diz: vem. Vamos lá, alguém. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então olha só, cara, antes da gente voltar a falar palavrão, antes da gente querer derrubar os motoboys da moto que fica acelerando nosso lado, buzinando ali, gente, você anda lá em São Paulo, você não está ligado, aquilo lá é pior que cromossomo, aqueles motoboys, eles se multiplicam assim, não é pior que bactéria. O cara buzina, você vai tirar o carro, já vem mais uns 5, abençoadinho. Então olha só, antes da gente voltar a falar palavrão, antes da gente ficar irado, isso tudo demonstra que a gente foi perdendo a sensibilidade no Espírito Santo. Então a gente vai fazendo coisas que o pecado, vamos fazendo coisas caminhando para o pecado. Então quanto mais insensível eu estou a Deus, mais eu corro para o pecado. Quanto mais insensível, mais a ira brota dentro de mim. Quanto mais insensível, mais o caos se estabelece dentro de mim. Gente, eu assisto todas as minhas mensagens que eu prego, todas. A Marcela fala: cara, mas você está se escutando? Eu falei: eu estou. Cara, tem dia que eu choro me vendo pregar. Eu olho assim, eu falo: meu Deus, mas esse cara prega, tem unção. Eu falo: meu Deus, esse piazão tem unção, cara. Gente, eu choro. Tem dia que a Marcela entra lá na sala de casa, eu estou me assistindo, eu estou chorando, eu estou assim, ó. Fico assim com a mão dela: que é isso? Eu fico com o espírito do Luiz Hermínio. Eu fico assim, falo: amor, olha isso aqui que eu preguei. Cara, eu fico olhando, eu falo: meu Deus, cara. Será que ele tem meia hora comigo? Esse cara? Será que ele passa o WhatsApp dele? Eu falei: nossa, esse cara até que pregou bem, cara. Gente, mas quando eu desço daqui eu tenho sentimento. Tem hora que eu tenho vontade de dar uns assim nos irmãos na costela, assim, ó. Tem hora que eu saio daqui eu estou triste. Eu saio daqui, eu tenho família, eu tenho conta para pagar, tenho dor de barriga, tenho minha esposa, tenho um monte de coisa para resolver. Xandão, mas peraí, Xandão, mas está pregando, isso tem que ser de Deus, irmão. Não, isso tudo não desmerece o que eu sou em Deus. Nada disso desmerece o que eu sou em Deus. Nada. Então o conselho que eu te dou, seja você. O problema é que muitos de nós colocou uma máscara, irmão, que agora você tem que sustentar essa máscara para mostrar quem você não é. Mas de Jesus você não esconde. De Jesus você não esconde, cara. Você pode estar no abismo, a Bíblia diz que lá Ele estará. Você pode estar nas profundezas, a Bíblia diz que o Senhor ali estará. Você pode estar no mais alto lugar, ali também Ele estará. Você pode correr, viu, homem máscara, ou Mr. M, mas Jesus vai te pegar, querido, porque você faz parte do plano de Jesus, plano de salvação, plano de restauração, se tornar um sacerdócio real. O Senhor não tem alegria naqueles que Ele perde, não tem. Jesus disse: Pai, aqui estão seus filhos, não perdi nenhum deles. Você tem que ser gente, irmão. Você tem que cantar parabéns para você. Pastor, Coca-Cola do diabo, vira ao contrário, olá diabo. Pastor, nem em casa eu não curtia Xuxa. Se você virar o disco, ele faz hilari, hilarie. Oh, oh, oh. Tem que ser gente, cara. Meus amigos que andam perto de mim, eles falam assim: nossa, hoje o Xan não está muito bem, não. A gente não é legalzinho, não, cara. Nem sei o que você está fazendo aqui, acho que você é muito gente boa. Deus mandou você para ajudar nós. Só pode, cara. Não é possível, cara. Então você tem que ser gente, irmão. Você tem que ser você. Tem que parar de começar a colocar o seu sentimento. Para de colocar o seu sentimento na frente do propósito que Jesus deu para você, irmão. Para de colocar o seu sentimento, hoje está chovendo, eu não vou. Hoje tem jogo, não vou. Hoje, porque não vai dar tempo de eu tomar banho, não vou na igreja. Estou sem carro, não vou. Querido, pastor, mas sabe o que é, pastor? A galera aqui,
É curitibano, curitibano é assim mesmo. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Não sou curitibano, não sou taubatiano, você não é curitibano, não é taubatiano. E se você é nascido de novo, a Bíblia diz que você é um cidadão celestial, que foi salvo em Cristo, responde para o reino, anda em movimento no reino de Deus, responde para o rei. O seu sentimento não é mais seu, o seu sentimento precisa trazer a luz para Cristo, para que Ele tome isso, governe de você. Um dia Davi teve que cantar: louve a minha alma ao Senhor, louve a minha alma ao Senhor. Sabe o que Davi fez, querido? Chegou atrasado no culto porque ele não estava bem e a galera não podia ver ele. É a sua história. Vou embora mais cedo do culto para ninguém me ver, porque hoje eu não estou afim de ver os irmãos. A insensibilidade já está brotando. O irmão manda áudio, o que você coloca? No 2 lá. Aí o áudio é assim: oi, tudo bem? Vai ter GC hoje? Daí você adianta: vai ter GC hoje? Se tivesse 8 vezes, eu ia colocar 8 vezes lá. Tem uns irmãos que é impressionante, é podcast, mano, manda 15 minutos, aí não tem como. Tem uns irmãos que gostam de falar, eles são apóstolos do WhatsApp. Eles são vozes proféticas no WhatsApp. Impressionante, cara. Então Davi estava desanimado e ele começou a cantar: ó minha alma louve ao Senhor, ó minha alma louve. Não estou com vontade de ir na igreja, ó minha alma louve. Querido, tem dias que a gente prega que a gente não está feliz. Tem dia que a gente prega que a gente está feliz demais. Tem dia que a gente prega que a gente está desanimado. Tem dia que a gente está animado demais. Tem dia que tem lágrima, tem dia que não tem lágrima. Mas isso não pode interferir na mensagem de Cristo. O meu coração, às vezes machucado, ferido e chato, não pode interferir em algo que Jesus quer fazer. Então eu preciso dar uma voz de comando para minha alma. E qual é a voz de comando para minha alma? Ó minha alma louve, ó minha alma louve. Nós cantamos aqui que o tempo de cantar chegou. Bendiga a minha alma, cante ao seu amado, que o tempo de cantar chegou. Irmão, dá a voz para a sua alma. É voz de comando de sacerdote. Ó alma, fica quieta e não atrapalhe o que Deus quer fazer. Ó ferida, fica quieto que você não vai brotar agora, porque Deus quer falar comigo. Querido, aí a sensibilidade precisa voltar para dentro do nosso coração, para discernir. É só uma coisa que Deus quer: venha discernir. Então não dá a voz para sua alma, irmão. Ela não é legal. Amém. Diga para o seu irmão: o evangelho não é romantizado. Cara, para comandar a sua alma, irmão, é treta. E eu sei quando você fica desanimado, quando você não está bem. A gente sabe, a gente passa por isso também. Lucas 9, 57. Desculpa, 59. E a outra pessoa ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Eita Jesus. Espera aí, meu pai morreu, eu preciso enterrar. Não, não vai enterrar, você vai anunciar o reino de Deus. Verso 61, outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas desde que antes me despeça de minha família. Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quando a Bíblia está dizendo aqui: deixe que os mortos sepultem seus mortos, Jesus está dizendo para os caras claramente: deixe os seus sentimentos abaixo do meu propósito. Isso é muito forte. O ano passado eu perdi meu pai, vocês acompanharam, foi muito difícil. E eu só tinha uma mensagem para pregar, cara, depois que meu pai morreu, porque eu estava acabado. Qual, Xandão? Cristo. Não tinha esboço, irmão, não tinha nada. Foi a mensagem mais poderosa que eu preguei, quando não tinha mais nada. As pessoas ficaram todas preocupadas comigo: mas você vai voltar para Curitiba, cara? Fica para cá, a gente vai enviar um pastor no seu lugar lá. Você fica aqui com a Marcela, descansa uns dias, fica pensando um pouco aqui, respira um pouco, cuida um pouco da sua vida. Eu falei: não, eu preciso voltar. Mas você vai pregar, avô, você tem mensagem? Não tem. O que você tem para pregar? Nada, só a não ser Cristo. Deixa o sentimento abaixo do propósito. Recentemente um representante da nação americana, ele precisava dar um aviso para a nação publicamente. Ele precisava anunciar publicamente aquilo que os Estados Unidos ia fazer, da maneira que os Estados Unidos ia se mover em tal assunto. E esse cara era o porta-voz responsável por isso.
E aí, ele foi fazer os repórteres estavam todos esperando ele chegou lá na coletiva de imprensa. Então ele se posicionou, abriu lá os seus documentos, e ele disse assim para as pessoas que estavam lá: amigos, perdoa o meu atraso, eu acabei de enterrar a minha esposa, mas graças a Deus deu tempo para estar aqui. De repente ele, anotem aí que eu vou falar porque isso é importante, e ele começou a mexer nas coisas. De repente os repórteres falaram assim: senhor, espera aí, a gente não entendeu. O que o senhor disse? Que o senhor acabou de enterrar a sua esposa, e o senhor veio aqui? Ele falou: sim, eu fui um bom marido para ela a vida toda, não tenho do que me queixar, chorei, estou triste, mas eu fui levantado como representante legal dos Estados Unidos para estar nessa posição, para que hoje, nesse momento, eu possa anunciar para vocês o que os Estados Unidos vai fazer daqui para frente. Sabe o que a Bíblia diz? Isso porque ele é um representante do Estado americano. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos lá, alguém. Ele representa um Estado americano, nós representamos um lugar mais alto. Embaixadores de Cristo, todo embaixador de Cristo é responsável por um reino. Todo embaixador de uma nação, ele é responsável por aquela nação. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, respondemos por um reino, somos responsáveis e fomos levantados como sacerdócio real nessa nação, para comunicar e anunciar o reino de Deus. Eis que o Cordeiro de Deus está à porta e bate, o reino de Deus está próximo, a mensagem é: arrependam-se. Essa é a função de uma igreja sacerdotal, que prega o evangelho sacerdotal, e não o evangelho raso, um evangelho de manobra, e nem um evangelho que só pensa em si, mas um evangelho que é de renúncia, para que Cristo reine e governe em todas as coisas. Você entendeu que você não é qualquer um, irmão? Eu tenho chamado. Olha a frase de Bill Johnson. Essa frase é da minha vida, cara. Meu Deus, cara, que frase. Bill Johnson disse: por estar possuído por uma promessa de Deus, não tem opção mais de escolha. Por estar possuído por um chamado, não tem opção mais de retroceder. Por ter uma promessa de Deus na minha vida, não tenho opção de escolher o que eu quero para a minha vida, o que não quero. Irmão, o livre-arbítrio você tinha antes de Cristo. Se você entregou a sua vida para Cristo, o livre-arbítrio acabou ali. Então você poderia fazer o que você quisesse da sua vida, a gente não está nem aí, que se lasque tudo. Mas se você está em Cristo Jesus, game over, irmão. Você não tem mais o livre-arbítrio. Agora olha só, Hebreus capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Você que está sofrendo, irmão, você que tem um chamado e está sofrendo, aleluia. Jesus está levantando um Saul para perseguir você, aleluia. Você já pensou que se Saul não perseguisse Davi, Davi ia ser o próximo Saul da geração? Davi ia ser o próximo cara soberbo da geração. Mas Deus resolveu trazer uma perseguiçãozinha para Davi, para moer Davi, para ele não ser conforme a geração passada. Você precisa ser perseguido um pouco, irmão. As pessoas precisam falar mal de você um pouco. As pessoas precisam no Twitter, no Instagram falar mal de você, só porque você está na igreja, para que o seu coração viva quebrado diante do Senhor, para que o seu coração viva moído. E para que isso aqui se complete em nós, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, igreja, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. A igreja prega por fé, um dia bom, outro dia nem tão bom, um dia bom no GC, outro dia não tão bom no GC, outro dia bom no dia a dia do trabalho, outro dia nem tão bom, mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se nós estamos em pé é por causa dele, se nós estamos aqui é por causa dele, se estamos prosperando é por causa dele, se o ministério está bom é por causa dele, se a banda está legal é por causa dele. Em todas as coisas precisam converger para Cristo Jesus. Ele é o responsável de todas as coisas, de todas as obras, de tudo que tem feito no nosso meio. Ele é o responsável, aleluia. Meu Deus.
Agora olha que legal, o caminho da proteção. Diga para mim, ufa, agora vai vir bênção. Filipenses capítulo 4, verso 9. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com você. Gente, o que a gente está fazendo com a palavra que nós estamos recebendo todo domingo aqui? O que a gente está fazendo com a palavra que nós estamos recebendo todo domingo? Por que alguns vivem uma vida mais incrível do que a minha? Por que muitos vivem uma vida muito mais incrível do que alguns de nós? Porque esses caras já não têm mais nada a perder. Eles não controlam mais nada, eles já entregaram tudo. Eles já se lançam no princípio de Deus. Se Deus falou algo com ele esse domingo, ele já coloca em prática amanhã. Ele sai daqui e já coloca em prática, já resolve. Domingo que vem ele fala, eu quero mais. Então aqui, coloquem em prática tudo que vocês ouviram, receberam de mim, tudo que ouviram de mim, me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Ou seja, fazemos tudo que nós estamos aprendendo biblicamente, e Deus continuará com a gente nos abençoando. Estará com a gente continuando a nos abençoar, a nos prosperar. Então, querido, é simples, a mensagem é simples. Ai, pastor, mas que eu gosto de ir no culto, eu gosto de sentir uns arrepios. Irmão, arrepio não muda a vida de ninguém. E o chamado de Deus para nós não é para sentir, o chamado é para obedecer. A igreja não é o lugar que você vem para mudar, irmão. A igreja é o lugar que você vem para ser transformado. É o lugar que você vem para mudar de vida. Então olha só que lindo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Olha só, homens gananciosos. Como eu disse, homens que vão deturpar a palavra para levar o povo para onde eles querem, e não para onde Jesus quer. Hoje é tanta informação, tanto culto, tanta Bíblia, tanto curso, tanto isso, arrasta para cima. Cara, tem uma igreja hoje que é a maior igreja do mundo, e não é a que existe na China. A maior igreja do mundo se chama YouTube Church. É onde todo mundo escuta a mensagem, todo mundo, mas ninguém muda de vida. Eu tenho amigos que andam no pecado deliberado, irmão. Você olha no Instagram dos caras, tá lá um vidinhozinho deles de tal pregador. É o dia que ele não está bem, entendeu? Ele acordou, ele varou a noite inteira usando droga, bebida e mulherada. Ele acorda mal e coloca um videozinho, Deus me ama. Só Deus pode me julgar. Já viu aquele meme lá, uma fotinha, os caras tudo com metralhador e Jesus em cima assim? Tudo bandido. Já viu você? Então diga para o seu irmão assim, com muito carinho: cuidado para não virar príncipe em sapo, seguindo os encantadores desse tempo. Meu Deus, hein? É forte. Diga para o seu irmão com muito carinho: cuidado. Pessoas estão encantando pessoas com serpente, e o povo achando que é cajado. Cuidado. Os encantadores de cobras. Cuidado. Cuidado, porque nesse tempo, irmão, nós estamos seguindo mais homens de experiências do que homens de revelação. Não estou falando que a experiência é ruim, ela é boa. Mas na igreja você não cuida dela e você não faz ela caminhar por experiência, irmão. É pela força do Espírito, é por revelação. Então cuidado para não seguir homens experientes, trocando eles por homens que vão apontar um destino profético para você. O apóstolo Paulo em Atos 27, verso 9. O apóstolo Paulo diz que ele estava no navio, e de repente ele olha para os discípulos, para os homens do barco, e para o comandante ele diz: não vão por esse lugar, não vamos por esse lugar. Vai vir uma tempestade, vai custar a nossa vida, vai destruir o barco, cuidado, não vamos por lá. E a Bíblia diz que um dos homens que estava ali foi consultar o comandante. O comandante era um homem experiente no mar.
já passou por várias coisas, o mar batia, ele saía fora com o barco, é um cara provado, foi um cara que tinha muita experiência, mas não escutaram um homem de revelação. Então homens experientes, eles conduzem você na experiência que eles tiveram. Só que na igreja paternal, eu não posso conduzir você na experiência que eu tenho com Deus, irmão. Eu tenho que fazer você viver a sua própria experiência com o Senhor. Eu não trago você para dentro da minha história triste, querido. Eu faço da sua história triste dias de luta, dias de glória. Eu não posso fazer você participar da experiência que o Xandão está tendo com Cristo. Eu preciso empurrar você para Jesus, então não me venha com chorumelas. Nós vamos empurrar você para ter vida com Deus. E um dia você vai chegar e vai falar: Xandão, essa semana eu tive uma experiência com Jesus. Essa experiência tocou meu coração, tocou a minha alma, o meu espírito, me colocou de pé. O Senhor me deu uma voz, o Senhor me deu uma profecia, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou que vai restaurar toda a minha sorte. Querido, não vem para dentro da minha experiência, cada um no seu quadrado. Jesus tem algo para você, no tempo chamado hoje, no tempo chamado agora, é com você, não é comigo, amém? Quem vos enfeitiçou, ó Gálatas? Vocês começaram tão bem, Gálatas, chapando, curtindo, vou dar uma chapadinha na igreja, e agora querem terminar a corrida de vocês com a força do próprio braço. Irmão, nós paga para os coach aí, não estou falando contra coach, tá? Tem coach que é homem de Deus, eu conheço alguns deles, congregam com a gente. Mas tem pessoa, cara, que paga 10, 15 mil por um curso de coach para ficar xingando você de tudo quanto é nome. E o senhor não tem moral de dizimar na casa do Senhor. Porque queremos uma ajuda terrena e não uma ajuda espiritual. Paga 10, 15 mil, eu vou lá, o coach vai me ajudar, vai me ajudar a sair desse lugar. Cuidado com a serpente, irmão. Ela vai se fingir de cajado. E nós estamos achando que os caras estão ajudando a gente, está levando nós para o buraco. Um amigo meu, 20 anos de empresa, foi fazer um desses cursos, desses encantadores. Chegou lá, o cara falou para ele: você tem que sair do emprego, Deus não chamou você para ser CLT. Querido, não estou falando que ninguém pode sair de CLT para ser empresário, tem vários empresários aqui na igreja, mas pelo amor de Deus, antes de você fazer uma loucura, senta com esses homens e pergunta como é. São homens que não vão encantar você, eles vão apontar para você o caminho que eles trilharam, e os erros que eles cometeram, e a quebra que eles teve, você não vai ter, porque eles já experimentaram isso, vão te dar a saída. Esse meu amigo estava lá e o cara falou para ele: sai daí, 20 anos de empresa. Sabe o que ele fez na segunda-feira? Pediu a conta e falou: vou abrir minha empresa. A empresa dele não virou nem 24 horas de pé, faliu e até hoje está quebrado. Enquanto homens de revelação falavam para ele: não faça isso, vai buscar o Senhor, vai buscar instrução, para que no tempo dos tempos o Senhor faça acontecer o que você está querendo. Preferiu escutar uma pessoa que tem experiência, um encantador, ao invés de consultar homens de revelação. Então cuidado com isso, irmão. Sai debaixo dessas pessoas. Já viu aquelas pessoas? Já viu aquela televisão que queima? Você vai ligar ela queima, ela sai uma fumacinha assim, ó, aquele cheirinho assim. É igual alguns caras que tem no Brasil hoje. Já estão queimados faz tempo, irmão, não tem mais nada. Então cuidado. E por que, Xandão, esses homens são assim? Romanos capítulo 1, verso 28 responde. Romanos 1, verso 28. Por que esses homens são assim? Por haver rejeitado o conhecimento de Deus. Olha só que sério. Por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade, por quem? Pelo próprio Deus, a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Então quem permitiu ter uma mente tão pecaminosa, quando alguém se desvia do Senhor e fica insensível? O próprio Deus. É tipo assim: Xandão, não quero saber de Deus, não quero igreja, não quero saber de discipulado, não quero saber de cuidado, não quero saber de nada. E é isso mesmo, eu quero viver essa vida mesmo. Ok, o Senhor está entregando você uma mente abominável, entregando você para uma vida de pecado. Então Deus não é tão legal, irmão. Falei para a Malu, minha filha, ontem, falei: filha, Deus é pai, Deus é amor. A Bíblia diz que Ele não tem amor, que Ele é amor e que Ele é pai. Ai, pai, assim eu fico mais tranquila. Falei: mas Deus é justiça, filha. Então se pecar, tem que obedecer ao papai, à mamãe, tem que obedecer a Deus, seguir nos seus caminhos. E eu comecei a discipular ela.
Falei, sabe por que você precisa se permanecer assim, filha? Ela falou, por quê? Eu já comecei a fazer assim para ela, calma, filha. Ela falou, que isso, pai? Eu falei, filha, entrou no manto aqui agora, eu e você. Ela falou, pai, estou ficando assustada. Falei, fica tranquilo que o pai é amigo. Falei, filha, sabe por que a gente tem que se achar fiel nisso agora, filha? Obedecer os mandamentos de Jesus, estar pronto. Ela falou, por quê? Porque um dia todo olho verá, filha. Todo olho verá, filha. Você vai olhar junto com o pai. Nós vamos estar de mãozinha dada, filha. Nós vamos olhar para o céu. E a Bíblia diz que ele vai vir num cavalo branco, filha. Os seus olhos vão estar queimando, filha. Vai estar uma espada na mão, filha. Na sua coxa vai estar escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Filha, a Bíblia diz que vai vir uma comitiva de anjos junto com Jesus, filha. Imagina, filha, eu e você olhando para aquilo lá. Mas a Bíblia diz, filha, que a roupa de Jesus vão estar salpicadas de sangue. Sabe o que é o sangue, filha? Ela falou o quê? São as nações e as pessoas que não se converteram ao Senhor. Deus vai passar a espada. Então, filha, a gente tem que ficar certinho aqui na terra, filha, para nós não morrer, para nós ir para o céu. Imagina, filha, ele vindo, ela falou, meu Deus, pai, vai ser? Eu falei, vai. Imagina eu e você, filha, subindo, voando, filha, olhando assim. Falei, filho, e se tiver algum amigo nosso ficando para trás, né, gruda no cabelo dele, traz ele para o cabelo. Mas não vão deixar ninguém para trás. Amém? Não vamos deixar ninguém para trás, cara. E se você está ficando insensível, ficando errado, irmão, nós vamos chacoalhar você para você voltar à sensibilidade. Um dia Deus perguntou para Adão, aonde você está, meu filho? A segunda pergunta ele fez para Caim, Caim, onde está o seu irmão? Ou seja, perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento, Jesus? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então a maior pergunta de Deus na terra é, aonde está homem mortal que não é na minha presença, e aonde está o seu irmão? Ou seja, se nós respondemos como Caim, o homem insensível, que se tornou insensível, ganancioso, soberbo. Se a gente responder para Deus, sou eu agora a guarda do meu irmão, quero saber dele agora, Deus. Nós já estamos respondendo que presença que a gente está aí na presença de Deus não é. Porque se nós estivermos na presença de Deus, estaremos preocupados com o nosso irmão ao lado. Vamos lá alguém, todo mundo vai subir, irmão. Vai no tapa, mas vai. Amém? Diga para o seu irmão, você vai no tapa. Aumenta o microfone da risada do povo, senão quem escuta acha que eu estou carnificina aqui na igreja. Senão o povo vai achar o pastor louco, ó, agredindo o povo. Ai, meu Deus. Então não se assuste, irmão, se hoje tem alguém queimando com a gente, amanhã não está mais. Não se assuste se tem alguém que está todo culto e daqui a pouco ele não está mais. Diga para o seu irmão com muito carinho, se é ovelha, nós vamos atrás. Se é filho de Deus, tem que voltar para casa. Mas se é Hebreus 6, vai com Deus. Irmão, se você é filho de Deus e você está meio desviadinho, insensível, você precisa voltar. Se você é ovelha e está meio assim desgarrado, nós vamos buscar o céu onde for. Mas se você está dentro de Hebreus 6, experimentou de toda a glória que há de vir, o poder da era que há de vir, Espírito Santo, foi batizado, experimentou muita coisa loucura no Senhor, e desviou, a Bíblia diz que é impossível que se arrependa. Então essa galera tem que ir com Deus, irmão. Porque se Deus não toca mais o coração dele, nós não vamos conseguir tocar. Se Deus não entra mais no coração dessas pessoas, não é a gente que vai conseguir, amém? Então a sensibilidade, a insensibilidade vai ter um alto custo nas nossas vidas. E eu quero encerrar, quero chamar o louvor para me ajudar. Agora eu quero falar de uma igreja rapidamente aqui, poderosa, a igreja sem concessão, e eu espero que essa igreja seja nossa. Não somos perfeitos, erramos, pecamos, necessitamos de Jesus, da glória de Deus, não somos essa igreja perfeita, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Atos capítulo 5, verso 12, eu queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia e acompanhasse. Aqui fala de uma igreja poderosa, uma igreja sem concessão, gente.
Atos capítulo 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, lá na Poema, na parte conhecida como Rua Bom Jesus do Iguape 799. Na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Então os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na Rua Bom Jesus do Iguape 799. Hour. Verso 13. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Olha só, cara, o povo, os apóstolos faziam muitos milagres, a igreja era poderosa, e o povo amava a igreja, o povo colava, falava, nossa, que igreja da hora. Só que a fala do povo aqui que a gente viu eles não queriam colar junto e fechar com os caras, mas tinham em grande autoestima. Ou seja, a igreja é da hora demais, a banda é legal, a igreja é preta, meio esquisita, tem uns LED no teto, tem uns caras que cantam meio esquisito, parece o Frejá com a camisa, parece um vaso de flor, mas mano, é da hora os caras, é da hora, só que eu não vou colar lá não, é o que a Bíblia está dizendo. O povo amava a igreja, amava a galera, aquilo que estava rolando ali, mas na hora de congregar, eles falavam, não vão congregar lá não, porque o nível de justiça e santidade da igreja era muito alto, e o povo dizia assim, eu não vou congregar lá, deixa eu ficar aqui no meu pecadinho mesmo, deixa eu ficar sabotando a minha própria vida, deixa eu fazer o que eu quiser da minha vida, viver em pecado, mas não dá para colar lá, até é da hora, mas não vou colar. Uma amiga minha em Taubaté, semana retrasada, encontrei ela, uma amiga de infância, estudamos juntos, e ela disse, Xandão, eu quero muito ver você dar uma palestra. Eu falei, vai lá, a gente dá palestra, faz uma reza se você quiser, a gente faz uma oração, o que você quiser a gente faz. E ela disse assim, sabe por que eu não vou, Xandão? Eu falei, por quê? Porque se eu for eu vou gostar, e se eu gostar eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu falei, quem disse? Quem disse que você precisa parar de beber para ir até Jesus? Quem falou que você precisa parar de fumar para ir na igreja? Quem falou que você precisa parar de pecar para ir na igreja? Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, a maravilhosa estrela da manhã, e eu vos aliviarei. Aqui não está falando para a gente ir até Jesus, porque a gente é bonzinho, vou tentar parar de fumar para ir até Jesus, vou parar de fazer sacanagem para ir até Jesus, não está falando isso. A Bíblia aqui está falando, venha do jeito que está, mas após ter um encontro comigo, ter uma revelação de quem eu sou, a sua vida mudará bruscamente. Todos os homens erraram na Bíblia, todos os homens pecaram, nenhum só homem tem poder para dizer, eu fui bom, eu sou bom. Todos erraram e pecaram, mas todos que encontraram com Cristo, tiveram uma mudança radical nas suas vidas. Meu Deus, cara. E eu falei para ela, amiga, não deixa de ir não, vai do jeito que você está, mas vai ficar pequeno para você, Jesus vai pegar você. A religiosidade, cara, nos afasta de Cristo. Você tem que mostrar quem você é. Então eles diziam, eu não vou lá, porque é da hora, mas os caras são doidos, não dá, eu gosto dessa minha vidinha. Irmão, se nós aumentarmos o nível de justiça e santidade no nosso meio, não vamos precisar apontar para o pecador quem ele é. Se o nível de santidade e justiça aumentar no nosso meio, nós não vamos precisar tomar a ceia de ninguém. A gente não vai falar você ceia, você não ceia. A gente não vai precisar falar você é adúltero, você é isso e aquilo. O nível de santidade e justiça fará com que aqueles que não querem ficar no nosso meio, que eles saiam fora. E nisso se completa o quê? Aonde tem a permanência dos justos, o ímpio não permanece. Ninguém ficava acusando, ô seus ladrão, ô X9, mas a santidade de Deus e a justiça que foi elevada naquele lugar, fazia o povo olhar e falar, não dá para minha cara. Agora os mesmos apóstolos, quando pregaram sobre Cristo na igreja de Atos,
A pregação do Evangelho fez com que muitos homens e mulheres em praça pública confessassem a Cristo e levassem os seus livros e as suas coisas de ocultismo para ser queimado em praça pública. Querido, o Evangelho, as pessoas falam: Xandão, não me exponha, mas à medida que você se relaciona com Cristo, você vê o quão sujo você é, mas você entende que o quão brilhoso Ele quer deixar você. Você entende que você pode pecar, mas você entende que aquele cara pode te perdoar, te restaurar e te curar de novo. Então, à medida que a gente se aproxima de Cristo, mais do homem terreno fica e mais revestido do homem celestial eu me torno. Aleluia. Agora olha os filhos de Eli. Os filhos de Eli, cara, eram 2 irmãos, Rofni e Finéias. A Bíblia diz que eles eram homens sacanas, roubavam o povo, roubavam a gordura da comida do sacrifício. Saía picanha, ele deixava só o acém moído para os caras, pegava as maminhas, picanha, tudo para ele. Só que eles morreram, aconteceu alguma coisa com eles? Não, até o momento não. Por quê, querido? Porque o sacerdócio da época estava caído. O sacerdócio da época estava insensível. O sacerdócio da época estava sentado numa cadeira de balanço confortável. Meu ministério já bombou, já ganhei dinheiro, já estou famoso, já tenho hype, já tenho tudo. O que eu preciso fazer agora? Vou me aposentar. Perdeu a sensibilidade. Enquanto os filhos estavam quebrando tudo dentro da casa de Deus. Querido, um homem, Eli, chamado Eli, que era para se tornar um sacerdote da nação, agora insensível, morre numa cadeira de balanço. Um só homem matou uma geração inteira, pela falta de insensibilidade. Mas a Bíblia diz em Samuel que amanhã uma mulher chamada Ana entra no templo, começa a chorar. Esse mesmo Eli, insensível, não consegue chorar com os que choram, não consegue se alegrar com os que se alegram. Então Eli entra e fala: mulher, essa hora da manhã você já está bêbada. Querido, aqueles que têm perdido a sensibilidade não conseguem entender o próximo mais, não conseguem saber o que está dentro do coração do próximo. O cara passa uma luta, ele fala: é por causa disso. Começamos a nos tornar juízes, ao invés de nos tornar libertadores. Então aquela mulher clama por um filho, e ela diz: se o Senhor me der esse filho, ele será um sacerdote até o final da vida dele. Querido, Ana, presta atenção nisso, por favor. Ana não estava pedindo um filho somente para satisfazer a sua vontade de ser mãe, mas ela estava pedindo um filho porque o sacerdócio da época estava caído. Vamos lá, alguém, cara. Ela queria um filho porque o sacerdócio da época estava caído, não ouvia mais a Deus. E Samuel significa o quê? Aquele que ouve a Deus. Aquele que ouve a Deus. Se o sacerdócio, Deus, Eli, que era para ser esse homem, está caído, Senhor, me dá um homem que vai ser segundo a vontade do seu coração, vai ser um homem de Deus, um sacerdote. Não vou raspar sua cabeça, não vai colocar vinho na boca, vai se tornar um nazireu. O nazireu não se contamina com as coisas do mundo. O nazireu não toca em coisas mortas, ou seja, coisas impuras. O nazireu não se prostitui. O nazireu, ele faz a vontade de Deus, ele não se contamina. Um nazireu é altamente sensível às coisas do Senhor. Geração de nazireu precisa se levantar nesses dias em Curitiba. A geração de nazireu, porque o sacerdócio pode estar caído, mas se tiver um Samuel dentro de nós clamando, nós veremos a glória de Deus. Querido, nós somos uma geração que não pregamos a si mesmos. Nós somos uma geração que a gente não prega de nós mesmos. Nós somos uma geração que é a geração que clama no deserto. Nós somos uma voz abrindo o caminho para que o Rei da Glória entre, abrindo o caminho para que o Senhor entre. Nós somos essa geração. Não somos a geração de Eli. Famílias aqui em nome de Jesus, pai e mãe, líder de GC, staff, seja lá o que você lidera, aumenta o nível de santidade e justiça na sua empresa, e os picaretas não vão conseguir ficar lá dentro. Os sócios picaretas não vão conseguir fazer sociedade. As pessoas que querem roubar vocês não vão, porque o nível de justiça é muito alto, o nível de santidade é muito alto.
Elevem o nível de justiça dentro da casa de vocês, com os filhos de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Não permita, cara, esse comodismo roubar você. Não permita. E eu quero encerrar, para a gente ceiar. Eu oro para que as Anas aqui clamem no seu ventre estéril uma geração que vai mudar o curso da nação de novo. Que se levantem Samuéis aqui, aqueles que ouvem a Deus. Agora eu quero encerrar. A Bíblia diz sobre um jovem chamado Josias, rei Josias. Esse homem é a sua geração inteira, até a geração dele. São homens que foram levantados para fazer aquilo que Deus queria. E pela falta de sensibilidade, pela falta de compromisso com o Senhor, por ganância, por alimentar o seu próprio ventre, se tornando deuses, homens se tornando deuses, fazendo esculturas de si mesmo. Eles vêm caindo de geração em geração, e eles foram morrendo, e de repente quando um rei morria, o filho assumia. E se aquele filho tivesse outro filho, e ele morresse, esse filho ia tornando-se rei. Então o pai de Josias morre, e ele se torna rei aos 8 anos de idade. Um piazão, 8 anos de idade. Então esse rei Josias, com 8 anos, começa a governar a nação de Israel. De repente, os sacerdotes que ministravam o coração de Deus, eles entram no templo que estava caído, e eles acham alguns pergaminhos. E de repente eles leem aqueles pergaminhos. E no pergaminho diz que Deus ia exterminar o povo, caso o povo não se convertesse de novo, caso a sensibilidade não voltasse de novo, caso o povo ficasse naquela vida que eles estavam levando. Deus ia fazer justiça na vida daquele povo. Então aqueles homens acham aqueles pergaminhos, levam até o rei Josias e leem para ele: olha aqui, Josias. Então a Bíblia diz que o rei Josias lê, 8 anos. Quando ele lê e ele percebe aquilo que Deus vai fazer caso a nação ficasse no pecado, ele rasga suas vestes e ele dá uma ordem. A sensibilidade começa a brotar dentro dele. Então ele diz: olha aqui, matem todos os sacerdotes que adoram outros deuses. Aqueles homens levantam e eles exterminam os sacerdotes de outros deuses. De repente ele fala: agora vocês vão lá e matem também os animais deles. Matem os cavalos, os bois, mata tudo. Então aqueles homens vão e matam os animais. E agora ele diz assim: agora vocês vão lá e desenterrem os ossos dos sacerdotes que adoravam outro Deus a não ser o Senhor. Desenterra os ossos e taca fogo para sumir a história dos caras. Então os caras vão lá, desenterram os ossos e taca fogo nos ossos. Rei Josias, o homem sensível, querido, 8 anos, piazão. Só que 8 na Bíblia diz a respeito de recomeço, um novo início. Um homem sensível, temente a Deus, repaginou a história da nação, derramando o sangue de homens que não adoravam o próprio Senhor, deixando só aquilo que restava para Deus, deixando só a vontade de Deus. A Bíblia diz que o reinado desse jovem foi um reinado de paz e prosperidade, justamente porque ele acabou com os pactos antigos e restaurou a sua aliança de novo no Senhor. Querido, repaginar a história é um novo tempo da nossa vida. Repaginar a história é jogar fora todos os outros deuses que atrapalham a gente de ter relacionamento com o Senhor. Repaginar a história é lançar tudo aquilo que não provém de Deus e lançar e falar: Senhor, eu quero somente aliança com o Senhor, para que o meu reinado seja de paz e prosperidade. Esse é o nosso trabalho nessa noite, querido. Provocar você a abandonar tudo e todos que têm atrapalhado você de ter com o Senhor, para que a sua ligação com Ele seja somente com Ele, e o nosso reinado venha a ser de prosperidade e paz. Diga para o seu irmão: a sensibilidade aos decretos de Deus garantem uma nação. Meu Deus, está preparado para a gente ceiar nessa noite, irmão? Essa é a palavra de Deus que nós temos para nós. Voltar à sensibilidade. E deixa eu dizer para você, a ceia nada mais é do que voltar à sensibilidade. Às vezes nós esquecemos, mas Jesus diz: quando a gente esquecer, será que é ceia ou será que não é? Será que eu posso ceiar? Será que eu não posso? Voltar à sensibilidade é escutar de Jesus o seguinte: façam isto em memória de mim. A ceia é voltar à sensibilidade, é ceiar com Cristo na mesa de Cristo, restaurando a aliança,
restaurando a fé, esperando a volta dele, esperando com que ele nos pegue em seus braços, suas mãos e nos leve nas suas moradas eternas. Há um convite para nós essa noite, meu amigo. A sensibilidade precisa voltar, e é através do relacionamento com Cristo. Então, se tem alguém que precisa abandonar algum Deus na sua vida, irmão, abandona. Se tem alguém que precisa abandonar um vício, se tem alguém que precisa abandonar um tipo de pecado, abandona, e restaura a aliança com o Senhor novamente, para que o Senhor faça grandes coisas. Nós pregamos aqui esses dias, Deus opera através dos seus princípios. Quebramos princípios todos os dias, porque queremos fazer do nosso jeito. Mas o convite é, lança fora, irmão, tudo isso aí, e se joga, extravasa, libera e jogue tudo para o alto. Esse é o convite para mim e para você, amém? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Se você quiser pegar a sua ceia aqui, pode vir.